E a religião Sami foi nórdica? Olá! Estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Neve Responde, apresentando aqueles temas mais polêmicos, ou então pouco estudados, mas que suscitam muitas dúvidas, muita curiosidade, muito debate e algumas outras coisas mais, que aí já é uma outra história. E hoje, nessa série, nós vamos apresentar o Sami. Aqui vocês estão vendo uma bolsa que tem a representação de um tambor Sami, que foi feita por uma designer dinamarquesa chamada Heidi Lang, que ela pegou alguns desenhos e fez o design dessa bolsa em algodão cru. E aqui vocês também estão vendo um entrelaçado, que é um entrelaçado que os Samis faziam com as cores utilizadas na bandeira Sami, no parlamento Sami, porque uma coisa que poucas pessoas conhecem hoje no mundo contemporâneo é que os Samis da Noruega, da Suécia, da Península de Kola, na Rússia, alguns ali do Mar Báltico, todos eles se uniram e desde a década de 80 eles conseguiram fazer o parlamento Sami, aonde todas as suas questões políticos, sociais, são discutidas pela própria comunidade Sami dessa região. Mas quem são os Sami? Os Sami são uma população de fala fino-úgrica, não indo-europeia como nós, brasileiros, que falamos português, os alemães, os espanhóis, os franceses, toda a população nórdica que vem desse tronco indo-europeu. Eles são de uma outra fala, fino-úgrica, ali da Finlândia, do Mar Báltico, de todas essas regiões. E eles habitam regiões bem ao norte da Noruega, da Suécia, da Península de Kola, na Rússia e algumas regiões bálticas. É uma população que hoje está sedentária, mas foi no passado nômade e seminômade, viviam da caça, eles acompanhavam os rebanhos de rena, animal fundamental para essas populações. A existência e subsistência deles estava ligada à existência e subsistência dos grandes rebanhos de rena. Ainda hoje eles vivem muito do pastoreio, das renas, mas hoje os Samis estão em todas as profissões. As Samis engenheiros, enfermeiros, médicos, professores, sem deixar de ter a sua língua, sem deixar de ter os costumes, as suas roupas. Por exemplo, uma roupa Sami, o gakt, é uma roupa tanto para homens como para mulheres, é uma forma de reconhecimento. Pelo gakt que se veste, é possível saber se aquela pessoa é casada, é solteira, ou está separada, quantos filhos tem, quantos filhos vivos tem, quantas filhas, quantos filhos, se já é avô, de que família pertence, de que região pertence. A sua indumentária, com todos os seus ornamentos, é um distintivo. Inclusive, eles usam um broche nessa parte aqui do peito, que é uma joia solar, que tem relação com o sol, porque para essas populações que vivem no frio, o sol é fundamental. Há sol durante pouco tempo do ano, então pouco tempo de sol que se tem que se aproveitar ao máximo. Mas essa já é uma outra história. O objetivo desse vídeo hoje é responder a questão: e a religião dos Samis foi nórdica? Se nós pegarmos todas essas regiões ali da Escandinávia, ali dessa região ali da Rússia, do Mar Báltico, a primeira coisa que vem na cabeça, era uma população viking, sim, um tronco germânico, indo-europeu, que os compêndios de história, a arte, o cinema e tudo sempre vai privilegiar essas populações do tronco germânico.
os vikings, que são os mais falados, e os Sami sempre foram esquecidos. Essa população Sami, que é uma população nativa dessa região da Escandinávia, sempre foi visto como a paisagem natural do lugar, portanto algo inferior, um povo que não tem casa, que vive ora num lugar, ora no outro, ficam andando com essas renas, para onde vão os rebanhos das renas, eles vão atrás, que ficam observando o caminho dos pássaros no céu, para quando vai esquentar no sul, eles descerem, quando esfria no sul, eles têm que se dirigir ao norte, essas populações que ficam migrando, uma população que arruma suas casas e vive em casas de madeira, cobertas de pele, umas tendas, e são muito estranhos. Batem um tambor, tem 2, 3 almas que vão para o outro mundo quando alguém quer se curar. Cavam sulcos na terra e ali não plantam, mas colocam pedras nos formatos estranhos por onde o seu xamã vai caminhar quando alguém está começando a sua viagem guiada pela morte para ir para outro mundo. Enfim, sempre os Samis foram vistos como algo estranho, algo diferente e, portanto, precisavam ser sempre inferiorizados. Isso desde sempre. Quando começou a se fazer as descrições do modo de vida desse povo, lá no século XV, eles sempre eram vistos como estranhos, esquisitos, essas casas de pele, batendo tambor para viajar para outro mundo, e se não bater corretamente o tambor de volta, a alma fica presa do outro mundo, não volta mais, e aí o seu corpo pode ser achado a quilômetros e quilômetros de distância, totalmente congelado ou dilacerado, porque a alma não voltou novamente para habitar aquele corpo. Sempre foram vistos de forma estranha. No século XVII também teve outras descrições mostrando que aqueles lapões, os habitantes da Lapônia, que hoje é considerado um termo totalmente pejorativo e não se deve mais usar os lapões ou a Lapônia, isso não se usa mais, eram sempre essa visão pejorativa de gente estranha, de gente esquisita e gente que precisava ou ser, de preferência, eliminado mesmo, ou ser isolado. No século XIX, muitos etnógrafos fizeram várias descrições desses tambores, que eram feitos com pele de rena, e haviam várias decorações nele feitas, alguns com pigmento de sangue da própria rena, ou até feito com a tintura extraída de bagas de algumas plantas nativas da região. E são sempre, nesses tambores, acho que dá para ver aqui, a rena vai sempre aparecer, porque é um animal, como eu expliquei, fundamental para esse povo, e aparecem cenas das viagens empreendidas para o outro mundo, onde o xamã vai viajar. E essa religião sempre também foi vista de modo muito estranho. E ela nunca foi considerada uma religião nórdica, da mesma maneira que a religião da era viking é considerada nórdica, ou que alguns elementos que se misturaram do paganismo com o cristianismo passaram a ser sempre vistas como a religião dos habitantes do norte, aqueles que vêm do tronco germânico. A religião Sami sempre foi desprezada. Mas, como o conhecimento está sempre em movimento, está sempre crescendo, os pesquisadores mais recentes observam muitas trocas religiosas que houve entre os Samis e os próprios vikings. Deuses que eram adorados por um também eram adorados por outros,
com alguns nomes diferentes. Observa-se que, por exemplo, o deus Thor, o deus do trovão, ligado aos fenômenos climáticos, a chuva e, portanto, a fertilidade da terra também, porque para vir as colheitas, para tudo frutificar e para as renas terem pasto, se depende de algum período do ano de chuva. Esse deus era adorado tanto pelos nórdicos como pelos samis, que também são nórdicos. E houve trocas religiosas, algumas práticas, e um influenciou o outro. É errado a gente pensar que somente os nórdicos, com a sua religião, com a sua superioridade, influenciaram os samis, que eram lá inferiores. Uma ideia totalmente errada. Nenhum é inferior a ninguém. Modos de vida diferentes, modos de viver diferentes, modos de pensar diferentes, mas houve essa troca, porque o convívio não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que os nórdicos, dos troncos germânicos, influenciaram os fino-úgricos, os fino-úgricos também influenciaram os nórdicos. Então é uma coisa errada, é uma forma de pensar errada, acreditar que os samis eram inferiores e não iam influenciar a religião nórdica. E os nórdicos, com as suas superioridades, é que influenciaram. Não, um influenciou o outro. Os cultos, algumas práticas, alguns locais sagrados, algumas toponímias também sofreram influências de um e de outro. E para vocês verem como essa questão deixa às vezes a gente pensando, qual é o país da Escandinávia que mais recebeu influência da forma dos labirintos samis em igrejas cristãs? Sim, porque os cristãos se apropriaram, e muito bem apropriados, do labirinto samis durante a Idade Média. Os labirintos samis, aonde o xamã ia fazer a sua viagem para que a alma do doente ou do idoso fosse para o outro mundo, acabou sendo apropriado pelos cristãos nórdicos medievais como um símbolo de proteção, um símbolo para espantar aquele capeta, o diabo, o chifronésio, ele que fosse embora. E aí as igrejas precisavam ser decoradas. Sim, e a Dinamarca, bem lá embaixinho. E ali, nas igrejas medievais da Dinamarca, há nas paredes das igrejas cristãs as pinturas dos labirintos samis, bem distante do norte da Noruega, distante do norte da Suécia e da Península de Kola, na Rússia, e das repúblicas do Mar Báltico, há em igrejas dinamarquesas pinturas de labirintos samis reapropriados como um símbolo de proteção. E só por esse detalhe tão pequenininho nós percebemos essa influência mútua, essa troca simbólica, essa troca de valores religiosos, dos símbolos, o que é para um a viagem para o outro mundo, para que a alma vá em paz e consiga fazer a sua viagem, foi reapropriado pelos cristãos medievais dinamarqueses como um símbolo de proteção para afastar o mal. E aí nós chegamos à conclusão que a religião Sami foi sim uma religião nórdica. Toda aquela paisagem nórdica, aquela localização geográfica, ali eles são nórdicos. E hoje, o que é que nós observamos? Que há por aí muitos tocadores de tambor Sami. De repente, os Samis com seus tambores ficaram na moda, essa questão da religião. Os Samis. O que é preciso tomar muito cuidado é a má apropriação desse tambor Sami, que é sagrado. Há museus na Escandinávia dedicados só ao estudo e exposição desses tambores. O que a gente anda vendo por aí são tambores Lakota.
os Lakota, lá dos Estados Unidos, aquela etnia nativa que foi tão dizimada, hoje com algumas pinturas samis vendendo como tambores samis. E isso precisa se tomar cuidado, porque isso é uma falsa apropriação de algo tão sagrado como é o tambor para os samis e também para os Lakota. E é isso que nós temos a falar sobre esse povo tão interessante que ainda hoje veste seu Gakti com orgulho e todo dia 5 de abril o comemora. Tchau, muito obrigada, dê o seu like e se inscreva no canal.